Oi, gente. Tirar o meu rock aqui, porque, né, não dá. A gente vai falar de lives. E deixa eu chamar aqui o professor. Convidar. Vamos ver se ele já entra. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Tá entrando aqui o pessoal. Boa noite, doutor Tabajara. Boa noite, tudo bom? Tudo, prazer em te ver aqui. Estava ansiosa por essa live que tanto nos confunde. Inclusive, eu falei, né? Confunde advogado, confunde. Só os juízes que não, porque estudaram um pouco mais que a gente. Mas confunde advogado, confunde empregador, empregado, contador. Todo mundo está perdido no meio do home office, teletrabalho, trabalho intermitente, enfim, aí dá para diferenciar bem, mas o teletrabalho e o home office, hoje eu ouvi de uma amiga minha assim, Renata, eu achei que home office era simplesmente teletrabalho em inglês. Eu falei, não! Isso é uma coisa que muita gente faz confusão mesmo. E mesmo no nosso meio, como a doutora colocou, e juízes, advogados, todo mundo acaba usando como sinônimo e na verdade não é, né? São coisas bem diferentes. Exatamente, mas é que no dia a dia, né, faz uma confusão. Ó, o doutor Maurício Marchetti entrou, até minha nutricionista entrou, olha que legal, minha mãe, sua esposa, né, que está sempre presente, eu também estou sempre participando das enquetes dela, meu irmão, a doutora Guilhermina, que acho que o doutor conhece, aí vai entrar um monte de advogado aqui que o doutor conhece, e que admira o trabalho do senhor, a educação que o doutor tem com os advogados, com os clientes, que isso a gente vê cada dia menos e que é uma tristeza na Justiça do Trabalho. Doutora Juliane Silvério, que agora faz parte aqui, né, da comunicação entre o TRT e nós, pobres mortais. Não. E eu sei que o doutor tá... Gente, vou avisar, o doutor tá de férias. Então, Então, ele peço tem esse desculpas pelos contato aqui trajes aqui, comigo. trajes esportivos, né? Não, mas o problema não são os trajes esportivos, doutor. O problema é que o Sim. senhor tem horário, porque o senhor tem que curtir férias, né? As minhas vão ficar por recesso só. Né? E eu não quero isso. Acontece. E eu não vou querer trabalhar também. Não, recesso não é para trabalhar, né? Não. Deixa eu só colocar aqui, ó. Grande Tabajara, Fábio das Pastores. Deixa eu só fixar enquanto o pessoal vai entrando. O tema, tá? Vamos lá. Trabalho e trabalho intermitente. Aqui, que eu aprendi no Google fixar isso daqui. Eu não faço ideia de como faz isso. E você faz o comentário, vou te ensinar porque eu aprendi no Google. Você faz o comentário e aí você fica clicando 2 segundos em cima e aí ele fixa. Tão simples e eu apanhei tanto para aprender. A minha esposa fala que eu... todo mundo. Minha esposa fala que eu que sou high-tech em casa, mas com esses negócios de live aqui eu não faço a menor ideia de como funciona. Eu aperto o que me mandam apertar. Ele fala, vai lá e aperta que é para entrar. Então, ó, já estou ensinando, ó. Servi para alguma coisa na live, doutor. Doutora Elaine Navas também, super atuante aqui na Justiça do Trabalho. Já está dando boa noite para a gente. Estou vendo aqui, a gente já tem 17 pessoas. Como o doutor tem, eu sei que tem horário, merecidamente. Porque mesmo nas férias, gente, quem acompanha o Instagram dele vê que ele não para de estudar, que ele não para de falar, inclusive o cachorro dele estuda. Mais que eu, inclusive. O do Constro, ele tem muitas informações para trazer para a gente, de assistir filmes, de livros, fala sobre a Segunda Guerra, fala sobre comunismo, fala sobre política. O do Constro gosta um pouco mais de política,
não vou entrar nesse assunto hoje, prometo. Não, nem quero. Só tô falando que o do Constro Sim, é um cachorro muito evoluído. Eu tô de blusa vermelha, mas eu não vou falar de comunismo. Pode ficar tranquilo. Por favor, doutora. Aqui tem cliente, tem reclamante, tem reclamado, tem juiz, tem advogado, tem de todo mundo. Tá bom. E a gente que é gente. Bom, vamos lá, gente. Agora já entrou aqui um bocado de gente. Eu vou falar sobre o currículo do Dr. Tabajara, que, nossa... Gente, o dia que eu chegar a ter esses currículos que eu fico lendo aqui, eu já tô feliz, assim, já alcancei o meu lugar ao céu. Vou ler aqui o super currículo dele, mini currículo dele, tá aqui. Ele é o Tabajara Medeiros Rezende Filho, tá? Juiz do trabalho do TRT da segunda região. E hoje ele é titular, né, na vara do trabalho de Itapevi. Bacharel desde 2002, mestre desde 2009 e doutor em 2013 pela USP. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Università La Sapienza de Roma e pela Universidade de Lisboa. Esse é o pequeno currículo dele. Ó, do Constro, tem bom gosto, Guilhermina falando. Todo mundo lembra do Constro, doutor. Não tem como não falar dele. Eu não consigo concorrer com ele, então não tem problema. Né? Meu cachorro muito à frente do seu tempo. Ele é o preferido de todos. Bom. E aí, assim, o que eu sugeri aqui para o doutor, né? Como são temas que realmente causam muitas confusões, inclusive em nós advogados, ele vai dar, assim, vai falar as teorias, vai falar como funciona e tal. E vocês podem ir fazendo perguntas que eu vou pegar e vou... Eu só estou acenando aqui para o pessoal que está entrando. Tem bastante gente entrando. E eu vou fazendo as perguntas conforme forem sendo pertinentes, né? Eu vou perguntando para ele, vou interromper, porque eu interrompo mesmo, não percebo, mas interrompo. Ele já viu uma live minha e já sabe que eu sou assim. Só que a gente não pode passar das 8. Então, vamos lá. Então, vamos com o doutor, que hoje é a estrela do dia. Então, tá bom. Bom, vamos falar a questão básica aí, eu acho, a mais polêmica do tema que a gente vai trazer hoje, é aquela que a gente já falou para quem já estava aqui no comecinho, que é essa questão da diferenciação de teletrabalho e home office, né? Que no dia a dia a gente acaba usando como sinônimo mesmo, quando está conversando com um, com outro, a gente fala, eu tô em teletrabalho, eu tô em home office, como se fosse a mesma coisa. E juridicamente não é, né? São institutos diferentes e que têm implicações bastante diferentes e a implicação prática maior delas é que um deles tem direito a hora extra e outro não, tá? Em termos de... Resumindo bem, assim, tá? Financeiramente dá uma pequena diferença, né? Um resumo, sim, porque é algo que faz bastante diferença, né? E uma dúvida grande, assim, muita gente fala, eu vou para teletrabalho e então aí eu vou trabalhar quantas horas for e não vou mais ter direito a hora extra. Não, se for teletrabalho, que é o que a gente vai ver, o teletrabalho, ele tem sim direito a hora extra, né? Por quê? Porque o teletrabalho, ele é regulamentado por lei, desde aí de 2017, né, com a reforma trabalhista, e é regulamentado justamente dessa forma. E a definição de teletrabalho é o trabalho feito principalmente fora do ambiente do empregador, por meios telemáticos, né, meios de tecnologia da informação, que não configurem trabalho externo. Então, trazendo aí para uma linguagem um pouco mais leiga, é o trabalho feito basicamente pela internet, tá? Esse é o teletrabalho. Não exclusivamente pela internet, existe teletrabalho sem ser pela internet, mas é basicamente um trabalho feito pela internet. Meios telemáticos, então WhatsApp, telefone, computador, alguma coisa que tenha uma forma de controle. Porque se ele ontem o mundo parou porque a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Quem estava em teletrabalho ontem ficou meio complicado, a não ser que tivesse na rede interna da empresa, né? Porque uma pessoa que trabalha em casa, mas conectada a uma intranet, por exemplo, ele está em teletrabalho, mas
praticamente como se ele tivesse interno, né? Então, a principal diferença seria essa, como eu disse, do controle, né? De não caracterizar o trabalho externo, porque... Mas aí como que faz o controle de horário desse teletrabalho, doutor? Quais são os meios? N formas de controle, desde que seja possível o controle, né? Então tem que ficar claro isso, que essa possibilidade do controle, ou seja, não caracterizar trabalho externo, caracteriza então o teletrabalho. Se caracterizar o trabalho externo sem meios de controle de horário, aí vai entrar lá na exceção dos 62, lá pra, né, em termos mais técnicos, e aí essa pessoa não está em teletrabalho, ela está em trabalho externo, é outra coisa. Aí vai ser o home office que a gente vai tratar um pouquinho depois. Mas a forma de controle pode ser... quem trabalha pela internet, por exemplo, logado em algum lugar, ele está com controle direto, né? Se tiver logado num sistema ali, esse sistema pode ter controle de horário de acesso e saída. Mas não só por isso, dá para fazer de outras formas, por horário de e-mail, dá para um horário de mensagem, por exemplo, no WhatsApp da vida. E claro que sempre vão ter os casos ali, casos limítrofes. Não é pelo fato de eu usar um WhatsApp, por exemplo, que eu tenho controle de horário, né? Eu posso ter controle da entrada e da saída, por exemplo, da primeira e da última mensagem, mas aquilo que eu fiz no restante do dia pode não ter controle, não necessariamente. Sim, mas aí você tem controle, mas já é um né? controle de horas extras de entrada e saída, né? De jornada Sim, de trabalho, né? tem-se uma ideia daquilo, mas não é uma presunção absoluta, né? Por exemplo, tem controle porque olha aqui, eu mandei uma mensagem tal hora, tá? Você mandou uma mensagem tal hora, você demonstrou que você estava trabalhando naquele horário, mas isso não gera uma presunção absoluta de que durante todo o seu dia você teve que dar satisfação do seu horário. Você pode ter começado a trabalhar naquela hora, por exemplo, né? Eu posso ter passado o dia inteiro dormindo, ou escrevendo com o consta, ou brincando, fazendo outra coisa. Vai saber, né? Então, tem uma zona cinzenta bem grande nisso daí. Por exemplo, um juiz normalmente não tem... Isso é bem difícil, inclusive, né? Não é no campo do empregado, né? Porque não é direito, é uma relação estatutária, mas um funcionário do TRT, por exemplo, que esteja trabalhando à distância, ele não necessariamente tem controle de horário. Ele pode começar a trabalhar na hora que ele quiser e pode trabalhar logado no PJE, por exemplo, ou não. Então, passando isso para uma empresa, é possível ter controle e é possível não ter. Se eu tivesse que dar uma orientação para um empregador hoje, eu daria a orientação de que ele usasse o controle de horário, né? É uma segurança que ele tem. É melhor ele eventualmente pagar uma hora extra para alguém que faça do que ter que pagar a hora extra para alguém que não fez, né? Alguém que alegou lá, que infelizmente a gente sabe que acontece dos dois lados, né? De tanto de fazer hora extra e não receber, quanto de não fazer e falar que fez, né? Acontece as mesmas coisas. Então, o ideal seria manter o controle, já que existe a possibilidade de controle, o ideal é manter o controle, e pode ser também de uma forma mais tradicional, até marcar um ponto eletrônico ali, pode, ou mandar um e-mail, comecei a trabalhar essa hora, terminei de trabalhar essa hora. E durante o dia vai mandando as coisas que tem que mandar, mandando né? as tarefas, o que tiver ali, né? Que nem hoje, por exemplo, né, eu até falando de um caso prático, eu fiz uma audiência e eu trato muito de gerentes, né? Que já é uma zona cinzenta, né? E a prova que eu tento fazer, né, do controle de horário, é justamente os grupos de WhatsApp, né? Tem que mostrar a hora que você entra dentro da loja, você ficar tendo que comunicar a todo tempo, você mostrar que você está lá na loja, você tem que ficar mandando foto durante o dia inteiro, você lá, como que está a disposição da loja, não sei o quê, avisar a hora que você está saindo. Então, assim, por mais que seja um cargo que teoricamente seja um cargo de confiança, que não entra aqui no teletrabalho, mas é uma forma de controle que também pode ser utilizada para quem está no teletrabalho. Me manda aqui, vai me mandando, eu quero receber e-mail, eu quero ver um timesheet, eu não sei nem se o timesheet hoje em dia está em uso, né? Sim. Não é exatamente o tema do que a gente está tratando, mas a tendência... Mas como forma de controle, né? A tendência da jurisprudência é justamente essa, de que se há possibilidade de controle, então a presunção é de que era feito um controle, né? De que é possível. Porque a gente entra naquela questão da prova impossível, né? Eu não consigo fazer uma prova de que
de que existia possibilidade do controle, mas que não faziam o controle. Então, não. Então, é por isso que a jurisprudência é nesse sentido. Se há possibilidade de controle, se há, por exemplo, um grupo de WhatsApp, há a exigência de mostrar entrada e saída, então presume-se que foi controlada a jornada inteira, né? É dessa Sim. forma que funciona. Então, existindo meio telemático de trabalho, o trabalho pela internet, basicamente, seja internet de computador, seja internet pelo celular, a tendência é que seja considerado como teletrabalho, não se enquadre ali na questão de trabalho externo e vai gerar direito a hora extra, né? Não é só essa regulamentação, tá? Não, A até existência de porque eu acho que na teletrabalho tem maioria algumas existe o outras trabalho, coisas, né? desculpa até cortar, intranet, né? Que é Isso, tem isso muito também. fácil você controlar a intranet, Sim, né? sim, sem dúvida. Para um trabalho que seja feito dessa forma, com sistemas da empresa, com coisa, aí realmente não tem muito de onde escapar. É possível controlar, vai se considerar como controlado. É que o teletrabalho ele pode se estender para outras atividades, né? Desde que seja ali não necessariamente algo com o sistema. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer, não sei, vai fazer uma campanha de marketing, não precisa estar logado no sistema da empresa para fazer aquilo, mas ele vai fazer com meios telemáticos também, vai ser teletrabalho. Então, Sim, se porque ele vai estar saindo e vai estar falando, olha, tô entrando aqui na reunião. Isso. Olha, saí na reunião e deu isso. Ele vai ter, Isso. ele vai estar dando informações daquilo, de tudo que ele está fazendo e vai estar tendo um controle. Eu só quero, Exato. eu só estou direcionando assim até para os advogados visualizarem. Sim. E assim, reclamantes, reclamadas, né? Porque eu tenho todo tipo de público aqui. Entenderem, então por isso eu estou dando exemplos que vêm na minha cabeça e eu acabo te cortando, até para a gente poder enriquecer fique à vontade, um pouco mais. por favor, fique à vontade. Mas é realmente isso. E se for teletrabalho, ou seja, se for esse trabalho feito por meios telemáticos, ele vai ter algumas regulamentações da lei, além dessa questão da jornada, né? Vai ter, por exemplo, tem uma ressalva na legislação de que o fato de ter reuniões presenciais eventuais, ou ter alguma parte das tarefas feitas dentro da empresa, não vai descaracterizar o controle de teletrabalho, né? Isso é uma questão regulamentado em lei. A questão de uso dos equipamentos é uma questão que hoje tem gerado bastante polêmica, né? Quem vai arcar com os custos, por exemplo, de internet, de energia elétrica, alguma coisa, o próprio mobiliário, né? Então, Sim. se for teletrabalho, é algo que deve ser negociado entre as partes, né? Porque, que tem uma pergunta aqui sobre se é devido a hora extra, o home office, mesmo que tenha sido feita sem autorização prévia do gestor. Hora extra sempre vai ser devida quando a pessoa passa do horário, desde que ela tenha controle. Essa história de que a hora extra não vai ser paga se o gestor não autorizar, isso não existe. Se a pessoa trabalhou, ela fez hora extra... Ela está prestando serviço. Ela tem que receber. Pode ser proibido no regulamento da empresa. A empresa pode falar, olha, você pode até ser advertido por fazer hora extra, mas receber, você vai receber. Ninguém pode não falar assim, eu não vou pagar porque eu não autorizei. Se trabalhou, se deixou trabalhar, se fez aquela hora extra, tem que pagar. Vai falar, mas como é que eu vou fazer isso se eu não consigo controlar, né? Se a pessoa está na casa dela. Proíbe. Fala, olha, se você fizer essa hora extra, eu vou te advertir. Ou você vai ser suspenso se fizer outra, mas se fizer, tem que pagar. Isso não tem dúvida, tá? A autorização prévia do gestor não é requisito para se pagar hora extra. Isso nunca foi. Tá? Junta e-mails, pessoal, do peso dos e-mails que você está mandando. Não joga fora, por favor. O advogado pede, por favor, guarde os horários. Advogado aqui pede. Uma outra questão que também é regulamentada em lei, que pergunta aqui? Algo relacionado ao professor... Não me recordo ao certo se por convenção coletiva ou onde constou. Eu acredito que em legislação não tem, tá? Nada específico quanto a isso. Pode ser que tenha em norma coletiva, e se tiver, é nula, tá? Essa cláusula. Não tem dúvida alguma de que vai ter direito a hora extra, sim, se ele fizer. Aqui tem uma advogada perguntando, professor não teria direito a hora extra no teletrabalho? Tem. Se a norma coletiva diz que não tem, ela não vale, essa norma coletiva nesse aspecto, tá? Não precisa ter dúvida quanto a isso. A hora extra é uma coisa simples. Trabalhou, se você não está incluído
naquelas exceções ali de que não há direito a hora extra, as exceções do artigo 62, que são bem restritas, tem direito a hora extra, tá? Você vai receber. E agora, quando não vai ter? Se for o home office, que é aquilo que a gente estava falando ali no começo, né? O home office não é teletrabalho. O que é o home office? Home office é nada mais do que o antigo trabalho a domicílio com um nome mais pomposo. Então, é o trabalho que é feito em casa ou em qualquer outro lugar que seja, né? Apesar de ser home office, se você quiser fazer no parque, vai continuar sendo home office. Não vai ser... Sim. Não vai ser parque office, tá? Vai ser continua você sendo... que faz o seu horário, na verdade, né? Você faz o seu horário, você faz o seu trabalho, você vai ser ainda empregado, tá? Porque se for um home office autônomo, aí não é o caso, não é aquilo que a gente está tratando aqui. Até o que eu falo assim de mim, eu falo, eu não sirvo para ser empregada de ninguém, porque eu tenho que trabalhar em casa, porque eu não vou cumprir horário. Eu sou um exemplo clássico disso, que eu falo para todo mundo, eu falo, gente, não adianta, não me queira. O empregado... Eu vou ser insubordinado e não vou cumprir horário, esquece. O empregado em home office, ele é subordinado da mesma forma, só que ele não tem direito a hora extra, porque o cumprir horário não é uma das coisas que ele faz, porque ele também é por definição legal, ele trabalha em controle em trabalho externo, no caso externo à empresa, né? Não externo na casa, não é que ele está do lado de fora, é que ele não está na empresa. E não sujeito a controle de horário. Então, é simples, pega uma costureira que trabalha por peça, por exemplo. Não autônoma, tá? De novo, a costureira empregada, aquela que ela recebe salário. Ela tem que entregar tantas peças, não importa o horário que ela vai fazer aquilo lá, não importa onde que ela vai fazer aquilo lá, ela vai entregar as peças. E não tem como o empregador saber na hora que ele fez, né? É o que a gente passou a viver na pandemia, né? Porque principalmente eu acho que a mulher, ela entrou muito nesse teletrabalho, porque assim, a mulher, pela sociedade que a gente tem, ela fica assim, da dona da casa, então ela que faz o horário dela, é o horário dela. Ela vai trabalhar no horário que dá, vai fazer o supermercado na hora que dá, e vai se encaixando e não tem esse controle de horário. Ela tem que cumprir aquilo que ela tem que cumprir. Mas tem todo um funcionamento que ela tá na casa. Infelizmente, essa é a realidade. Eu vejo por mim e por milhões de amigas que eu tenho, né? E por isso que a gente deveria estar na Constituição, direito de ficar louca. Mas uma questão que a gente tem que tomar cuidado é que realmente, como a doutora colocou, a pandemia jogou todo mundo para casa, né? Assim, tirou da empresa para ir para casa. Mas boa parte dessas pessoas que foi trabalhar em casa, elas estão trabalhando num regime de teletrabalho, não de home office. Tá? Então, muitas delas elas foram para esse regime sem receber hora extra, por exemplo, sem ter controle de jornada. Ao passo que elas deveriam ter direito a isso, porque elas estão trabalhando, não estou dizendo que são todas, mas muita gente está trabalhando logada num sistema, por exemplo. Está trabalhando por meio da internet, está trabalhando de uma forma que há controle de horário. Então, aí é uma questão, na maioria dos casos, de desinformação ali do RH e do próprio trabalhador, que não sabe qual que é o regime que ele está. Ele simplesmente passou a trabalhar em casa, tá? Mas ele sair da empresa para trabalhar em casa tem que ter esse cuidado. Se ele for para teletrabalho, ele tem que ter um contrato escrito para fazer isso daí, né? Tem que ter uma autorização do empregador para ele fazer isso daí. Tanto o home office quanto o teletrabalho precisa desse adendo? Não, porque o home office ele não tem regulamentação legal. Tá. O home office, como eu falei, nada mais é do que eu trabalho a domicílio. Então, se não tem regulamentação legal, a regulamentação que vai ter é a de boca ali, do contrato, ou o que tiver sido feito no contrato, né? E isso vai gerar implicações outras também, não só para a hora extra, mas gera, por exemplo, implicação na hora do retorno ao trabalho do empregado para dentro do escritório, né? Para quem trabalha em escritório, claro. Porque no teletrabalho, que é o que tem regulamentação legal, o empregador pode exigir que o empregado volte a trabalhar dentro do escritório, desde que seja feita com a comunicação dentro do prazo legal, que eu não lembro se são 15 dias, alguma coisa no artigo da CLT, ele vai comunicar. Se for no home office, a questão é diferente. Como não tem lá, pode cair, por exemplo, numa alteração contratual ilícita. O empregado poderia, por exemplo, falar que não vai retornar porque o contrato dele passou a ser aquele, não é de teletrabalho, é de home office, né?
Então, uma questão de formalizar ali, como sempre, né? No direito do trabalho, formalizar sempre ajuda, né? Ajuda, né? Não não que resolve, vai mas ajuda. não é garantia de nada, né? Infelizmente, você ter lá cartão de ponto e coisa não é garantia de nada, Porque mas sempre ajuda. E ajuda a para gente as está duas na partes, busca, na né? verdade, real, né? Isso, mas lembrar sempre que ajuda para as duas partes. O empregado também ajuda. Sim. Ele Claro que ele saber não, até falar, olha, que ele não meu vai trabalho sair é esse. assinando, não vai sair assinando qualquer coisa sem ler, né? Tem que saber aquilo que está. Sabemos que o poder de negociação também não é aquilo lá, né? Não é que ele Não vai é de igual para decidir, igual, de grandes não é de igual para empresas com o igual, não vai pessoal de. decidir, mas sabe, deixar documentado o que vai fazer, né? Doutor, eu só vou fazer uma interrupção Claro, totalmente por favor. alheia. Eu estou muito feliz que meu pai entrou, porque é a primeira live que ele consegue entrar, porque ele não sabia mexer no Instagram. Da Muito última vez bem-vindo, ele seja tentou bem-vindo. entrar, ele falou, não, mas eu não vi, não tinha bolinha. Eu falei, não, pai, a bolinha fica lá em cima. Você tem que clicar lá no ao vivo. Aí eu estou vendo ele aqui, eu estou muito feliz. Seja Só bem-vindo. isso. Só, Tem eu uma só quis pergunta aqui, destacar isso, que eu fiquei feliz. se o home office... Estou feliz que ele esteja aqui também. Pergunta aqui se o home office, a grosso modo, se assemelha à jornada externa. Sim, home office sim, teletrabalho não. O home office se assemelha à jornada externa, sim. Porque é um trabalho feito em casa, onde o empregador, em tese, não tem meios de controlar. Tá? Como diferenciar isso nas atividades administrativas? Isso que eu não sei o que é que diferencie. Se é home office ou se teletrabalho, é isso? Como diferenciar isso nas atividades administrativas, por exemplo? É esse que você está lendo? Não sei, Desculpa, peço doutor. para complementarem a pergunta aqui, que eu não entendi a pergunta. Que diferenciar isso o que exatamente? O Mas teletrabalho e o home office, provavelmente. Tá, em Acredito atividade eu. administrativa. A chave para diferenciar teletrabalho do Home home office e office, teletrabalho. a chave para diferenciar é se o trabalho está sendo feito por meio eletrônico, né, meio telemático, meio de tecnologia de informação, ou seja, basicamente internet, e se há uma contratação formal disso daí. Tá? Porque o teletrabalho, ele em tese é formal, não se faz teletrabalho de modo informal. O que pode acontecer, claro, tem uma fraude no home office, e aí vai cair no teletrabalho e vai ser a questão do Aí né? vem a audiência trabalhista. Aí vai, né, a gente, partindo da boa fé, a gente vai entender que misturaram os conceitos ali, mas é basicamente Mas é isso para daí isso que eu tô que aqui, vai Excelência. É para isso acontecer. que o senhor está aí. Então, É verdade. né, o nosso trabalho é tentar Não, chegar no que é. sim. Mas eu Aí, prefiro ó, que, se a gente puder orientar, é melhor do que ter que ficar nos conflitos, né? sim, exatamente. Sempre Mas ali. eu acho, mas é o que eu falo sempre assim, desse perfil que eu criei, que ele é mais informativo do que qualquer outra coisa. Eu não capto o cliente por ele. Eu falo, tem mais advogado do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas assim, eu tenho meus clientes que gostam, que eu falo, gente, vai lá, assiste, é legal, não sei o quê, para vocês saberem, inclusive, na hora de assinar um contrato de trabalho, para vocês terem menos trabalho. Mas os advogados adoram, por quê? Porque ajuda todo mundo, né? Inclusive a evitar conflito. Sim. Aí aqui tem o Beto, que é meu amigo, advogado Betinho. Então, ó, home office logado em um sistema seria teletrabalho, pois há possibilidade de controle pelo empregador. Eu acho que dá para resumir dessa forma. Dá para resumir dessa forma, mas para que ele esteja enquadrado dentro da legislação ali, ele teria que ser formalizado, tá? Mas é possível pedir-se que falar, olha, na verdade eu trabalhava em teletrabalho, então, por exemplo, eu tenho direito a hora extra, isso sim. Já as outras questões do teletrabalho deveriam ser formalizadas, mas o conceito em si está certo, é isso mesmo. É um trabalho logado, ele é teletrabalho, porque ele está sendo feito por meio de tecnologia da informação, não caracteriza trabalho externo, então ele está direitinho ali no que está escrito na lei, na definição de teletrabalho. Então, aí tem um que está perguntando assim, que eu não entendo, eu não sei, eu não conheço esses termos, tá? Um é apofânico e o outro é apofídico. Desculpa, gente, eu não sei. Eu não tenho esse nível cultural, não. Não, pode esquecer isso daí, que isso é piada de um amigo meu. Mas a gente tá. pra Então, outra desculpa. coisa. É que eu ainda não estou no mesmo nível intelectual que vocês. Tá. Mas pra mim não apareceu isso daí, não.
Foi aqui, ó. Foi o Ricardo Silveira de Aquino. Na verdade, ele quis falar apofântico e apodítico, mas não vamos entrar nessa discussão porque é uma coisa filosófica um pouco complicada. Deixa para outra hora. Tá. Aí tem aqui a Mauri, que inclusive é meu primo, tá falando teletrabalho oficial, boa, regras pré-definidas, né? Achou legal talvez ele também não soubesse a diferença. Aí aqui tem uma advogada que ela sempre participa, a Milena. Ela falou, qual seria a linha divisória, o ponto crucial que diferencia o teletrabalho do home office? Há um ponto único que pode diferenciar? Pode. O ponto principal é esse trabalho feito por meios tecnológicos. Ou seja, um trabalho que não configure trabalho externo. Ou seja, está conectado de alguma forma. Tá? Tendo controle de horário, né? Tendo controle de horário, mas... tendo controle via de horário, celular, via computador, via telefone, mas não controle de horário, por exemplo, papel e caneta. Esse não vai valer, tá? Mesmo que você já anota aí o seu horário em casa, aí não. Esse não entra no teletrabalho porque é um controle de horário por meio telemático, né? Então é por internet. Então você vai falar assim, vamos fazer um contrato de teletrabalho e você vai marcar ponto manual. Não serve, tá? Mas o login e o logout... Sim. Não, quando eu falo ponto manual é o de papel e caneta lá. Sim, mas o login e o logout é uma forma de controle. Login e logout, sim. Mas, por exemplo, aquele cartão de ponto de doméstico, que vale, que é uma folha de papel escrito ali, esse não serve para falar que é teletrabalho, tá? E nem home office, que ela trabalha em casa, mas não é na dela, é na outra, né? No caso. Então, então o critério diferenciador, se for escolher um único critério, é esse, o trabalho por meio de tecnologia da informação, que é o que diz a lei, inclusive. Então, entendi. Para mim ficou bem claro, porque eu também tinha bastante dúvida. Gente, mais alguma pergunta? Porque daí agora a gente vai falar de trabalho intermitente, que é um contrato um pouco mais complexo, também com várias nuancezinhas. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, porque tem muita coisa em trabalho e home office que não dá pra gente falar. Pode escolher, excelência. Não, mas aqui quem tá de férias aqui não dá pra gente falar numa live, porque tem muita coisa duvidosa ainda, né? Por exemplo, a questão de acidente de trabalho, de doença profissional, como vai ficar isso na questão de teletrabalho e home office, que é muito complicado. Não quer dizer que não exista, né? Mas é possível. Então, questões ergonômicas hoje estão começando já a aparecer. São poucas ainda, mas já estão começando a aparecer. Por exemplo, questões de LER, questões de acidente de trabalho, questão de ambiente de trabalho. Depressão foi uma coisa Depressão que estourou muito, tem né? muito, mas é algo ainda mais difícil de provar do que, por exemplo, um nexo epidemiológico, ali, uma questão de móveis inadequados, por exemplo. Muitas empresas grandes hoje já estão preocupadas em fornecer mobiliário adequado para os empregados. Dinheiro, né, para pagar. Para os empregados que vão para... Sim, mas não tem dinheiro, mas poderia, por exemplo, economizar muito. Num caso, não estou dizendo que vai ter uma condenação, porque os processos ainda são poucos, mas vão aparecer mais. Mas, por exemplo, fornecer uma cadeira pode ser muito mais barato do que pagar uma pensão vitalícia. Do que tiver errado ali, né? Pode ser, não. Parcelar. Seria, vamos parcelar em 10 vezes, né, galera? Ou pagar uma indenização por danos morais. Então, às vezes são coisas pequenas, né, que dá para resolver. Por exemplo, um fornecimento de apoio de braço para teclado, né? Porque a gente sabe que digitação... Nossa, eu vejo que a diferença pode que faz causar isso. algo errado. E às vezes a pessoa está em casa e não tem esse tipo de coisa, né? Muita gente, quando foi pego pela pandemia, que foi para casa, não tinha mobiliário adequado para trabalhar, né? Então, improvisou ali na mesa da sala, mesa da cozinha, com o computador pendurado de um jeito ou de outro, o filho gritando atrás, o cachorro latindo. Isso é a nossa vida hoje, audiência, inclusive com cachorro latindo. Sim. Na live anterior, a doutora Soraya estava falando, acho que foi a doutora Soraya, que falou sobre o closet office, né? Se enfia num canto lá e vai, né? Se enfia num canto e vai, porque a pessoa mora numa casa tão pequena que é o ambiente que ela tem para poder trabalhar.
e chega até assim insalubre, né? Porque a pessoa tá assim, tipo, tem que trabalhar, não tem jeito, veio a pandemia, vamos todo mundo se virar, mas as coisas não são bem por aí, porque a pessoa fica doente, a pessoa fica num ambiente muito fechado, não tem ventilação, a pessoa fica num quadradinho que não consegue se movimentar direito, né? Porque closet é muito chique, quem tem um closet chiquérrimo, aberto, né? Sapatos à vista, né? Mas não é a realidade do brasileiro, isso é uma coisa muito difícil, né, de a gente pensar, porque eu não diria não é a realidade do brasileiro, porque não existe uma realidade do brasileiro. Existem as realidades dos brasileiros. São muitos né? mundos. São muitos mundos. Então tem gente que está no escritório confortável para trabalhar e tem gente que está literalmente na mesa da cozinha com a criança dando comida para a criança do lado, a criança no colo. Então são questões bastante complicadas para se pensar quando se pensa o home office veio para ficar, o teletrabalho veio para ficar. Eu particularmente gostaria que sim. Eu gosto de trabalhar no meu caso, em home office, não em teletrabalho. Sim, eu não, fazer um escritório bacana, não tenho do que reclamar de jeito nenhum, mas eu entendo que a minha realidade não é a realidade de 90% das pessoas que estão trabalhando. E a gente hoje, fazendo audiência, ainda entende, né, testemunha na rua, no ônibus, dentro do carro, fazendo coisa. Porque o senhor é um juiz humano, vezes os advogados doutor. Também. Então... Porque o senhor é um juiz humano. Porque a maioria não entende que existe um outro mundo, a parte do qual ele não faz parte. Mas isso é em todo o mundo do trabalho, né? Porque essa é a realidade do advogado. E isso, então, do mesmo modo, por exemplo, que um juiz tem que entender na hora de fazer uma audiência, um gestor de uma empresa tem que entender na hora que ele vai determinar o trabalho para ser feito, né? Desde a questão de controle de produtividade até a questão, por exemplo, de fornecimento do mobiliário, como a gente falou, até passar instruções de saúde e segurança, de como as pessoas vão lidar. Tem que ter razoabilidade com isso. As pessoas... acho que a questão da produtividade a maior parte já percebeu, né? De que as pessoas não produzem da mesma forma. Às vezes produz até mais, mas às vezes produz menos, às vezes tem um tipo de problema. Tudo depende da dinâmica que a pessoa trabalha, da casa. Exato. Então, se a pessoa tem um quarto tranquilo para fazer de escritório, se não tem, ou se ela está tendo que cuidar da criança que está correndo, que tem que parar para o almoço, que tem o cachorro, que tem o papagaio, todo mundo gritando, tudo depende. Exato. Então, isso tudo são questões que envolvem o home office e o teletrabalho, que às vezes fogem um pouco do mero texto de lei, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, falar, vou explicar o texto da lei do teletrabalho. O teletrabalho é isso. Tá, falei. Isso você pode entrar lá na lei e ler, e é a mesma coisa. Mas o universo teletrabalho, o universo home office é uma coisa muito grande. Por isso que eu falei que se alguém tiver dúvidas, a gente pode debater, mas se eu for ficar falando só sobre isso aqui, a gente fica até amanhã. Então não dá, tem aqui a mesma Milena, ela é super ativa nas nossas lives. Eu não estou respondendo, porque para mim não está aparecendo, tá? Por isso que eu falo. A doutora vai me falando. Por exemplo, ela já teve um caso desse, da pessoa refalar que foi acidente do trabalho. Que tava, não sei se são casos que estão começando a chegar no judiciário, que não existe uma resposta certa, né? Para eu falar, olha, se ficar configurado, por exemplo, que um tombo dentro do horário de trabalho em home office, ficar demonstrado que aconteceu, isso é acidente de trabalho, não tem dúvida que seria acidente de trabalho, inclusive sendo possível responsabilização do empregador se ele não tiver passado, por exemplo, instruções básicas ali do ambiente de trabalho. Agora, como passar isso é uma questão duvidosa, se ele não tem como inspecionar a casa de cada um, né? Então, até eu falei na outra live que eu fiz ali com o pessoal da minha esposa, pode talvez fazer uma empresa maior, fazer reunião de CIPA por vídeo, por exemplo, uma coisa possível, ou distribuir cartilha de ergonomia, né, de como usar computador e tal. Mas é complicado. Muito grandes, né? As empresas pequenas não têm essa condição. Né? Agora, dar algum tipo de orientação vai ser importante, porque pode eventualmente ter uma responsabilização. Mas que é algo difícil também igual, por exemplo, esse tipo de caso, como eu falei, ainda tem pouco, mas a gente tem muito caso, por exemplo, de acidente em itinerário, né? Um acidente de trânsito, o pessoal que está indo para o trabalho. É uma questão de prova difícil, né? Porque a alegação de, não, que ele não foi. Que a pessoa na verdade, ele passou no mercado para comprar o jantar e depois, então ele não estava indo para casa. Isso não caracteriza, não caracteriza. São questões delicadas, né?
que ainda estão em Não, aberto. e para o próprio reclamante, no caso, é muito difícil, porque assim, aliás, para a reclamada também, porque o cara pode tomar um tombo depois do horário de trabalho e esperar para ir de manhã no posto de saúde. Existe o malzinho, o bonzinho dos dois lados. Eu sempre falo isso. Acontece apesar de eu advogar muito para reclamante, eu já advoguei muito para reclamada. E eu entendo que tem diabinho de todo lado. Má fé, infelizmente, tem de monte, mas a boa fé tem que ser presumida. Por isso que eu não gosto da audiência virtual de instrução, porque a má fé ela existe. Não, existe, mas a boa fé tem que ser presumida. O dia que a gente tiver o dia que a gente partir do princípio de estar todo mundo de má fé, aí acaba a humanidade, vamos embora, porque aí não tem mais, a gente vai desconfiar até da sombra. Mas a humanidade tá acabando, viu, doutor? Ai, eu acredito que não dá para desconfiar até da sombra. Mas eu já tive problema também. Já tive problema não é o tema da live, mas já tive problema em audiência virtual, com pessoas sendo instruídas, tendo outras pessoas na sala dizendo que não tem. Infelizmente acontece. Teve um juiz que falou uma coisa para mim que eu nunca tinha imaginado e que realmente assim, é chocante, que daí a gente realmente perde o controle. Por exemplo, você pede para a pessoa mostrar o ambiente. Mostrou, porta fechada, tudo certo, ela está sozinha. Mas você não filma a sua tela. Então, se você tem uma cola na tela do seu computador ou do seu celular, isso não vai sair. Sim. É por isso, por exemplo, eu não jamais vou pedir para alguém virar a tela para mostrar como é que está o ambiente. Eu vou perguntar, tem mais alguém aí? Se a pessoa responder que não tem, e ela está juramentada, então eu vou entender que não tem. Se ela tiver de má fé, eu não consigo confiar. Eu estou batendo no pé de fazer as minhas instruções. Bom, vamos seguir o nosso tema, senão a gente vai fugir demais. Aqui, é verdade. O senhor tem que me colocar na linha, tá? Vamos lá. Eu saio devagando. Em outra ocasião a gente pode falar das audiências virtuais, mas hoje vamos seguir então aqui com... Pode falar, tem pergunta? Ajuda de custo. Ela entra no teletrabalho, né? Pelo que eu entendi, no home office é negociada, não é isso? Também no teletrabalho ela é negociada com previsão de lei. Durante a pandemia houve uma portaria ali do Ministério do Trabalho, não é lei, ela constou de uma das medidas provisórias, dessas várias medidas provisórias que saíram regulamentando as medidas emergenciais, dizendo que poderia ser fornecida ajuda de custo mediante negociação entre as partes, sem que configurasse ali questão salarial, tá? Sim. Que é uma questão bastante delicada também, né? Porque algumas empresas passaram a fazer ajuda de custo com internet, com energia elétrica, com esse tipo de coisa. Então, hoje a gente não tem nenhuma lei dizendo que isso não seria salário. Obviamente que virão várias reclamações dizendo que é salário, né? Que entrou ali na remuneração, mas o que já teve de legislação apontando no sentido de que isso não deve ser considerado salário foi uma dessas medidas provisórias que perdeu a validade por conta da confusão toda que deu ali, né? E por ser provisório. Então vamos entrar nesses assuntos. Sim. Mas dentro da medida provisória, então, dizia-se que não podia ser negociado entre as partes sem caráter salarial, tá? Agora vamos para a pergunta do seu amigo que gosta de fazer perguntas difíceis. O que ele inventou agora? Se a casa é insalubre, é devido adicional? Como que a Jamide vai mandar o perito para a casa da pessoa para mostrar que a casa é insalubre? Começa por aí, né? Em tese poderia, né? Agora, como é que o cara vai estar normal? Mas é possível. Ela é insalubre 24 horas, não só no horário de trabalho. Mas se ele está trabalhando lá, se o empregador permite que ele trabalhe lá... Mas aí é injusto, porque... Aí você tem que pensar, o cara tá no local insalubre, ele mora no local insalubre, porque ele é insalubre, não tem culpa do empregador. Sim. E assim, ele tá lá 24 horas por dia. Então, ele só recebe o adicional de insalubridade naquele horário e no restante que ele fica lá adquirindo as doenças. O restante ele tá insalubre porque quer, mas uma pessoa, por exemplo, que trabalhe, sei lá, vamos ver um ambiente insalubre, uma câmara fria, é que ele não vai morar na câmara fria. Então, assim, exato. Ruim. Mas alguém que trabalha, sei lá, com poeira, ele pode morar numa casa empoeirada e ele não vai receber quando está em casa. Mas, em tese, o ambiente de trabalho dele é a casa dele, se ele está trabalhando em home office. Então, apesar de ser uma pergunta meio estapafúrdia e uma situação um pouco limítrofe, é possível, sim. Eu não vejo como negar, por exemplo, o direito de fazer uma perícia lá, se for insalubre. Nossa, eu acho tão... Olha como eu já acho isso um absurdo. E eu advogando para reclamante. Porque
Se a pessoa resolveu morar daquele jeito... É uma questão bem limite, mas é que ele resolveu morar, mas ele não resolveu trabalhar lá. Ele está trabalhando lá porque o empregador dele falou para ele trabalhar lá. Ou porque a pandemia determinou, né? Às vezes ou porque a pandemia empregador. determinou, sim, mas em tese, o ambiente de trabalho ele é sempre determinado e fiscalizado pelo empregador, né? Quando ele está em casa, é claro que isso vai ser mais difícil, mas quero ver o empregador batendo na casa. Deixa eu ver se sua casa está limpa, mas se você está tirando pó. A interpretação... Se você abre a janela para matar os ácaros. Eu entendo que parece absurdo, mas juridicamente a interpretação é exatamente a mesma da doença profissional, por exemplo, que a gente acabou de fazer. De que é possível o empregador, por exemplo, ser responsabilizado pela ergonomia inadequada do trabalho. Mas a tese da doutora é a mesma. Vou falar, você tem a cadeira estrupiada por culpa sua, que ninguém mandou você morar nessa cadeira aí. Você está sentado nesse negócio quebrado porque você quis. Mas a cadeira é de trabalho, é diferente, né? Mas está dentro da casa dele, da mesma forma que o ambiente. Eu penso do local, porque o local insalubre de uma casa, o que a gente imagina seria uma casa suja. Né? Eu não sei o que imaginar, porque a pergunta é um pouco... O que eu penso é nisso, numa casa que ela se torna fechada. Ele não vai trabalhar sentado trabalhar no aterro sanitário, não é isso que ele vai fazer, mas... É a única coisa que eu consigo visualizar. E como que o empregador vai entrar na casa da pessoa para fiscalizar se ele é limpo? Na verdade, a gente tem algumas normas de saúde e segurança que enquadrariam ali em insalubridade, que dá para pensar em casa insalubre, por exemplo. Não aqui em São Paulo, mas vamos imaginar, por exemplo, uma casa no Rio de Janeiro, numa comunidade com um telhado de zinco. Vai fazer um calor do inferno lá, vai estar acima dos critérios de temperatura, pode caracterizar um trabalho insalubre, eventualmente. Então, a pergunta é limítrofe, mas ela não é impossível, não. Eu não daria risada de cara, dá para pensar um pouco nela. Assim, para se pensar. Eu tô debatendo, eu tô aqui sim. trabalho de eu tô dizendo que eu não iria descaracterizar de vez, assim, se eu lesse a petição, eu não ia falar, nossa, quem foi o maluco que escreveu isso? Mas, eu ia olhar e falar, meu Deus! É possível, né? Aqui, ó. Um dos problemas de quem trabalha em casa é a continuidade do trabalho, que é constantemente interrompido, que é o lance do cachorro, da filha, de todo mundo. Como lidar com isso para a contabilidade das horas de trabalho? Eu acredito que essa pessoa seja empregadora. Tá. Bom, é a questão que a gente colocou. O trabalho, se ele for telemático, ele vai contar por hora, do que é o teletrabalho, aquilo que a gente falou. Vai contar por tempo. O empregador ele pode, no caso, exigir uma determinada produtividade, mas se ele exigir produtividade e essa produtividade for feita em mais ali do que passar o horário de trabalho, passar das 8 horas, por exemplo, para quem trabalha com a jornada de 8 horas, ele vai ter que acabar assumindo esse ônus aí. Realmente é uma questão difícil. O que ele vai ter que fazer, um empregador, é fazer um efetivo controle desse empregado para que ele produza mais, né? Para que ele produza de forma adequada. Não, por exemplo, você está toda hora parando para ir falar para cuidar da casa, lavar roupa, dar comida para o filho, fazer produzir algo similar ao que produzia enquanto estava dentro da empresa. Isso. Ele vai ter que fazer esse tipo de cobrança, fazer uma cobrança, olha, defina melhor o seu horário de trabalho, mas se a pessoa efetivamente trabalhar por mais tempo, ela vai ter direito a essa hora extra. Ela não pode, por exemplo, fazer logar e deslogar, tá? Por exemplo, ficar assim, ter 50 intervalos durante o dia, ao invés de ter um intervalo de 1 hora, eu vou ter 10 intervalos de 6 minutos. Não pode. O horário vai continuar sendo da mesma forma. É uma questão difícil, delicada, de novo, mas esse ônus vai acabar pro empregador mesmo. Ele vai ter que assumir isso daí e negociar com o empregado para que ele efetivamente produza durante o tempo de trabalho dele. Essa é uma das questões delicadas do teletrabalho também. Tá? Eu vi que o senhor Ricardo ele é muito polêmico e ele fez mais uma pergunta. É sério que tem acidente em Tinder para quem trabalha em casa? Para quem trabalha em casa, não, né? Quem trabalha em casa não vai ter. Se ele foi da casa dele, porque a gente falou do itinerário, ele foi de quando ele vai da casa dele para casa, para o escritório, né? Para a fábrica em si. O itinerário para casa não vai ter. Aí realmente não dá para caracterizar, mas
Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho intermitente, senão não vai dar tempo, doutora, eu acredito. Você deixa o pessoal fazer pergunta aqui, ó. Bora que a live tá acabando. Difícil, né? Advertência por não cuidar da cadeira. Vamos lá, só ver se tem alguma coisa mais importante. A advertência por não cuidar da cadeira cabe. Tá? Muito cuidado essa se a cadeira foi fornecida pelo empregador, né? Se a cadeira foi empregada, aí não, claro. Não, essa parte eu entendi agora. É muito complicado a questão da insalubridade em casa, afinal, o empregado já vive nesse ambiente na própria casa. Ah, bom, assim sim, esse é o seu amigo. Eu vou deixar o senhor começar o trabalho intermitente e eu vou abrir a porta para minha cachorra, porque eu estou em casa Então, tá de home office e ela está fazendo um escândalo lá fora. Fique à vontade. Tá bom. Mas pode continuar. Tá. Bom, o trabalho intermitente, né, também não é uma criação brasileira, é algo que veio aí do direito europeu, mas entrou no Brasil por meio da reforma trabalhista também de 2017, essa mesma reforma que acabou instituindo aí o teletrabalho no sistema jurídico brasileiro. Então, o trabalho intermitente ele passou a ser regulamentado pela reforma, como eu disse, hoje ele faz parte da CLT. É um contrato que tem um número grande, relativamente grande hoje de utilizações, tá? Ele tem sido tem aumentado, assim, por assim dizer, o uso. Agora, a efetividade do contrato intermitente é bem baixa ainda. Eu sempre fui um crítico do contrato intermitente porque eu acho que ele não funciona muito bem e na prática realmente é o que tem aparecido. Assim. Ele funciona bem para algumas categorias bem específicas, tá? Porque o contrato intermitente ele veio basicamente para institucionalizar o bico. Assim, sendo bem claro, ele institucionaliza o bico. Porque o que é o contrato intermitente? É um contrato onde a pessoa é empregada, ou seja, ele é subordinado. Então, por isso que ele institucionaliza o bico. Ele não é bico porque ele é empregado, ele tem registro, mas ele só vai trabalhar quando for chamado pelo empregador e só vai receber quando for chamado pelo empregador. Se ele for... Coisas de home office. Vamos lá. Gente, agora o gato entrou na casa. O que eu faço? Então, o trabalhador intermitente, ele só recebe quando ele é chamado. Ajuda, pelo amor de Deus. E ele pode ser chamado, tem que ser chamado com antecedência ali de pelo menos 3 dias para fazer o trabalho. Tá? Pode recusar ou pode aceitar. Mesmo que ele recuse o trabalho, isso não vai descaracterizar a subordinação. Essa é uma grande diferença aí do contrato intermitente para o contrato normal, né, de trabalho, porque quando quer se provar que alguém está fazendo um bico ou que ele era autônomo, né, na verdade costuma se dizer isso, ele já recusou várias vezes o trabalho. Tá? Mas quem tem contrato intermitente, se recusar, ele não vai ser... Olha o seu amigo, desculpa, eu não tenho como não rir. Eu não sei, para mim não está aparecendo aqui. É que para mim não está aparecendo aqui as perguntas, eu não consigo. A live ficou intermitente pela invasão canina. Gente, canina e do gato aqui. Estão todos aí. Eu moro em sítio, para quem não me conhece, ok? Então vamos lá, desculpa, gente. Vamos lá, voltando. Então, o contrato intermitente, ele, em primeiro lugar, ele tem que ser um contrato formal, tá? Ele tem que ser feito por escrito, não existe contrato intermitente oral, não existe contrato intermitente tácito, tá? Que já apareceram alguns casos desses falando, na verdade ele era intermitente. Não existe isso. Se a pessoa não tem contrato de trabalho escrito e foi provado ali que ele era subordinado, ele é empregado normal, com todos os direitos previstos ali na CLT. Não existe contrato intermitente tácito, repito, não existe contrato intermitente verbal, não pode. Contrato intermitente é por escrito apenas, tá? Eu tenho uma dúvida. O contrato intermitente, eu sei que a pessoa é chamada, tem que ter aquele dia tal, mas tem assim um mínimo de chamadas, tipo assim, a pessoa fica, ela fica muito no além, né? É uma pessoa que fica lá constantemente esperando os empregadores chamarem e de repente todo mundo chama num dia só. Essa é uma grande crítica ao contrato intermitente, inclusive existem alguns países que adotam o contrato intermitente, eles têm
uma cláusula especial ali de que se a pessoa não for chamada durante nenhuma vez em determinado espaço de tempo, o contrato se rescindiria automaticamente. Tá? Isso não existe no Brasil. Tentaram colocar, mas não. Então aqui você pode ter um contrato intermitente e não trabalhar nunca nele. Pode ficar com um contrato 10 anos lá e nunca ser chamado. Tá? Desculpa, é nojento isso. É uma coisa muito complicada e que muita gente só foi perceber o quão ruim é isso agora com a pandemia, com a questão do auxílio emergencial. Né? E porque uma pessoa que tem contrato intermitente, ele tem registro em carteira. Está registrado, ele pode receber 0. Pode não trabalhar nunca, ele receber R$0, mas quando ele tem um registro em carteira, ele não tem direito, por exemplo, ao seguro-desemprego. Ele não vai receber nenhum direito, nenhum benefício do governo, porque ele não tem. Ele não tem recolhimento, né? Ele não tem recolhimento e ele não vai receber um benefício como segurado porque ele tem registro. Então fala, não, você tem emprego, você não tem direito a um benefício de seguro-desemprego, você não tem direito a um benefício emergencial, você tem emprego. A pessoa ela faz 1 ano que ela não recebe 1 centavo, mas ela tem emprego. E ela pode ter vários, tá? Então, inclusive, quando colocaram lá, falaram, a reforma trabalhista vai criar muitos empregos. Não. Mas isso também é caro. A pessoa pode ter 10 empregos e não recebe R$1 de nenhum deles, tá? Porque é o que tem ali. Então... Olha, se teve uma coisa que um dia que eu chorei na vida foi a aprovação da reforma trabalhista. E que eu iria chorar muito mais com essa carteira verde e amarela. Que, assim, ainda bem que, por enquanto, ela ainda não chegou, né? Que estão querendo insistir, né? Sim. Mas, enfim. E o contrato intermitente, na prática, serve para, como eu falei, para poucas categorias. Por exemplo, para garçom de buffet, assim, para isso sim, de eventos. Aí realmente faz sentido, porque a pessoa realmente trabalha de forma intermitente. Mas eu já vi, por exemplo, casos que são comuns ali na comarca onde eu atuo, de caixa de supermercado. Não faz o menor sentido ter um caixa de supermercado intermitente. Você falar, tal dia vai ter mais gente ou não, então eu vou chamar mais um. Não tem cabimento. Simplesmente não tem cabimento. Tá? Então é uma coisa assim, para formalizar o bico, tem regras próprias. Mas aí você consegue anular esse contrato para virar um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Quando é um contrato feito sem objeto, dessa forma, sim. Né? Quais são os casos ali que acabam tendo anulações disso? Quando não é observada a convocação prévia, né, com o prazo prévio, isso acaba acontecendo bastante, ou quando essa convocação acaba sendo direto, por exemplo, o contrato em tese é intermitente, mas a pessoa está trabalhando faz 3 meses direto, eu não vou convocar alguém para trabalhar 3 meses é intermitente. Não é intermitente, aí é temporário. Tem outras formas de determinado, né? Outra coisa não é intermitente. Intermitente é aquilo onde a atividade é intermitente. Né? Onde eu só vou precisar, por exemplo, eu tenho uma pizzaria que entrega, realmente só tem mais entrega de fim de semana. Então, ali faz sentido ter um motoboy intermitente, apesar de que a maioria continua sendo contratado no bico, como autônomo, mas em tese autônomo, né? Mas ali faria sentido. Não faz sentido, por exemplo, contratar, como eu falei, caixa de supermercado, operador de linha de indústria. Isso não faz sentido. Isso aqui é uma atividade habitual, não é uma atividade intermitente. Aí, nesses casos, realmente vai entrar como fraude e vai ser descaracterizado e vai ser considerado como contrato de trabalho normal. Como é o caso, por exemplo, do pessoal de final de ano. O contrato de trabalho temporário, acabou. É trabalho temporário, são... por meio de agência, como das empresas de trabalho temporário, mas não é o caso de intermitente, não é para usar intermitente ali no... Porque é um período determinado. Por isso que eu falo que as pessoas se confundem muito, isso, inclusive os contadores não sabem direcionar, né? Muitas vezes a pessoa não tem advogado, não tem condição financeira de ter um advogado, vai lá consultar o contador, e o contador não sabe as diferenças entre os institutos, né? E aí vem os conflitos trabalhistas, né? Isso é uma das maiores tristezas de um juiz do trabalho, quando ele escuta que a pessoa foi orientada pelo contador, né? Tem advogado que contador falou isso, ou pior, quando o contador vai na audiência, né, em vez de advogado, assim, é pior ainda. É aquela coisa... Não, Cafi. Não acontece, infelizmente. É que a doutora não atua em comarcas pequenas, mas elas estão aqui, acontece. Eu falo, gente, eu não faço o trabalho do contador. Não venha fazer o contador no meu trabalho. É só isso. Ele vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. Tem mercado para todo mundo. Eu não faço o trabalho do contador. Não se preocupe, né? É muito simples, mas assim...
é muito difícil, realmente. A gente chega aqui, meu contador fez esse contrato, meu contador, pelo amor de Deus, para de escutar ele. Eu falei isso para as minhas amigas, eu falo, porra, você tem advogada, desculpa, gente, advogada de graça, que tá aqui, que tá podendo te ajudar, e você me fala, contador? E eu que tenho que consertar, né? Mas, em suma, o contrato intermitente, então, é um contrato especial, não é para usar para qualquer coisa, o que fizeram. Não é uma coisa, a E na grande lei salvação. tem alguma coisa que é pelo da minha cachorra que tá pulando, tá, gente? Tem na lei, desculpa, eu não li, tem alguma especificação das atividades que podem... Não. Que nem quando a gente tinha Não. tipo, de atividade meio. Isso é o meio. Em tese, não, desde que a atividade seja intermitente, ou seja, desde que seja, não tenha ali uma restrição de atividades onde caiba previamente ou não o contrato intermitente. É questão de razoabilidade, né? Se vai usar o empregado direto, se aquela função é permanente e ele vai ser chamado, então não pode ser intermitente, né? É uma questão de interpretação literal ali, intermitente. O cara não pode trabalhar todo dia. Se ele trabalha todo dia seguido, tudo bem, pode acontecer de trabalhar uma semana direto? Pode. Um mês já é bem difícil, tá? 2 meses não é intermitente. Esquece que isso daí não é intermitente. Intermitente é aquilo que acontece de vez em quando. Por exemplo, o chapa. O garçom de eventos, né? Não tem casamento todo dia no buffet, ainda mais agora na pandemia, né? Se bem que eu tô vendo de casamento, tem bastante, mas não tem todo dia, não vai ter na terça-feira, na quarta-feira, eu acho, né? Sei lá, não tem evento todo dia, então tudo bem, para isso cabe. Ou então, que não eu falei, um entregador de pizza, ele vai ter um período com maior trabalho ali, ou não, dentro da semana, não se justifica ter um trabalhador contratado para trabalhar 30 dias por mês para fazer aquilo. Aí tudo bem. Aí pode-se usar o intermitente. Caso contrário, não. Tá? Porque o intermitente ele vai receber por hora trabalhada, a hora não pode ser ele inferior ao salário mínimo, ele vai receber tudo proporcional ao que ele trabalhou, mas é muito complicado, como eu falei, porque ele vai ficar com esse contrato em aberto, muitas vezes ele não vai ser chamado para trabalhar, então não é uma coisa, assim, é melhor do que nada, mas não é o ideal. O ideal é fugir dele como o diabo foge da cruz. Basicamente sim. Porque essa pessoa, às vezes, ela está trabalhando, tá ok, mas não tem os recolhimentos, ela perde direito a um monte de benefícios. Não é legal você ter 50 empregos registrados na sua carteira de trabalho. E não receber nada por nenhum desses, né? Você pode ter 50 empregos ao mesmo tempo, inclusive, e não ganhar nenhum centavo desse no final do mês. Você pode ter lá... Você é registrado, suou, em 3 lugares. Quanto você ganhou de salário nesse mês? Nada. Aí aqui eu acho que entrou aqui uma pessoa que deve ser do seu conhecimento, professor André Doster. Colega nosso. Então, aí eu tô falando porque eu não conheço esse nome, provavelmente é amigo do senhor, conhece, né? E aí vale a pena a gente ressaltar. E aqui o Ricardo, seu amigo, não acha que as hipóteses do intermitente deveriam ser taxativas? A atividade intermitente de verdade chega a ser tão excepcional que é difícil dar exemplo. O próprio exemplo da pizzeria é limítrofe. Ele tem razão. Sim, tem razão, mas é realmente... Aí o que eu acho, ou deixo de achar, dentro de política legislativa, infelizmente não é levado muito em consideração lá no Congresso, mas realmente deveria. Para mim, não teria contrato intermitente. Eu acho que não é uma modalidade. A ideia que teve do contrato intermitente, que era essa de formalizar os bicos, né, ou de criar novos postos de trabalho, isso se provou totalmente inadequado. Não, mas é para provar na televisão que criou 300 milhões de empregos. É para isso que serve o trabalho intermitente. E não foi por falta de aviso, porque isso já tinha acontecido na Europa, acontecido em Portugal, acontecido na Itália, na Inglaterra, ou seja, os empregos que se criaram foram empregos precários, não foi bom para a economia, não foi bom para os trabalhadores, então é um exemplo, porque tivemos um exemplo ruim, fomos lá e seguimos. Né? O Brasil adora fazer isso.
Assim como o lance da atividade meio agora poder ser... Aliás, já não se fala mais em atividade meio, né? Todo mundo poder ser terceirizado. Isso Agora é já uma desistiram. Agora precarização também. terceirização é para todo mundo e pronto. É uma precarização para todo mundo. Para o E daqui a empregador, pouco. inclusive, que E, não tem um empregado que ele é tão e fiel, né? o chique agora é falar outsourcing, né? Não é nem mais terceirização, né? Agora Ai, como é vamos que é o fazer nome? Chique? outsourcing. Outsource. Tá bom. Isso, vamos jogar para todo mundo. Tá bom? Mais alguma dúvida que tenha? Aqui eu tô assim, já recebendo aqui Muitos. parabéns pela live, porque todo mundo eu já avisei que ia ser até às 8, né? Afinal de contas, o senhor está de férias e tem que aproveitar mesmo. Não, É senão justíssimo. depois eu apanho aqui, não posso ficar. Mas a sua esposa é tão boazinha. Sim, ela está nos Olha, negócios acompanhando com aqui. estilo. Apesar de que outro dia eu vi o senhor chamando ela de Cruella, hein? Eu não achei legal. Eu te defendo. Tá bom. Porque eu sigo ela, eu faço todas as enquetes e a gente conversa um pouco. Não conheço pessoalmente, né? Eu conheço o doutor pessoalmente por audiência, né? Mas eu acho ela demais, assim, eu respondo tudo, Ela é porque eu gosto. meu braço direito aqui. E o esquerdo também. Daniel Rocha Mendes, é juiz também, Sim, acabou de entrar. Tem o pessoal. Gente, a live tá no final, né? Como eu estava explicando, o doutor aqui tem o seu tempo limitado, ele está de férias, foi super esclarecedora, a live vai ficar gravada. Parabéns pela live, um abraço para o do Constro, já estou mantendo também, porque o do Constro é uma estrela à parte. Ele é, infelizmente. É que, infelizmente, ele não faz live, ele não gosta de participar de live. Que pena, porque se ele estivesse com você aí, eu ia pedir para mostrar pra gente, né? Não tá, ele ficou em casa, ele tá em casa. A live vai ficar gravada, o doutor autoriza? Sim, claro, por favor. E é assim, porque tem muita gente que entrou agora, assim, nos últimos 10 minutos eu acenei para um monte de gente. Não sei se vocês ficam percebendo que eu fico aqui apertando para acenar. Oi, tô te vendo aqui. O meu que legal. parou de aparecer as notificações, por isso que eu não estava respondendo todas as perguntas, porque eu não estava vendo ninguém, mas... Não, eu acredito que todas as perguntas foram respondidas, tá? Tem aqui a Nayara, a quase atrasou, isso seu amigo Ricardo. Nayara, minha irmã, também é colega nossa do tribunal. Agradeço. A juíza também lá? Também. E o Ricardo Silveira também é? Não, ele é meu colega de faculdade, meu amigo da faculdade. Mas pensador igual. Sim, sim. Aí a Nayara tá respondendo. Ricardo Silveira, eu tava aqui antes. Só caí. Já teve o retorno. Tá bom. É isso, gente. Vai ficar gravado. Eu acho que foi super esclarecedora, principalmente para quem está no mercado de trabalho. Para a gente conseguir realmente visualizar. O doutor Tabajara dispensa elogios, né? Porque ele é muito didático, muito simples, uma pessoa que de fácil acesso. Legal, assim, eu digo de coração, assim, a educação que o doutor tem com os advogados, ela difere muito. Aliás, de todos os juízes que eu tive live até agora, eu realmente posso falar de boca cheia que eu só encontrei gente legal. Então, e o senhor é um que também super me recebeu. Faz muitos anos que eu fiz audiência em Itapevi com você. Já chamo de você, porque, desculpa, acabo conversando no WhatsApp, aí acaba virando você, mas é o senhor. E acaba... Mas, assim, eu agradeço demais. Espero poder contar com uma outra live para a gente falar sobre audiência, quem sabe. Os advogados vão adorar, porque tá todo mundo xingando. Aí é só para xingar. Eu que agradeço o convite. Eu tô com a bandeira lá xingando a virtual, porque eu não quero nenhuma virtual, só de conciliação e então a gente faz uma outra live para que eu possa defender as virtuais. Elas têm bastante coisa boa também. Olha que eu tenho bastante argumento, hein? Tá bom. Agradeço o convite, doutora. Foi um prazer. Espero ter podido tirar algumas das dúvidas que tem, mas realmente o nosso tema era bastante amplo, não dá para a gente falar de tudo, né? Então, sim. Mas eu fiquei muito feliz, eu tô vendo assim, todo mundo ficou muito feliz. Olha, a Patrícia Aiello, que provavelmente o doutor conhece, a Elaine Navas,
Boa, aqui, alguém, eu não sei o nome dela, CF Dani. Dani, boa, audiência virtual. A Suzy falando, ele é um excelente ser humano. Viu só, doutor? É gostoso também. Faz bem pro nosso ego. E ótimo. minha mãe mandando carinhas e por aí vai. Gente, ótimo, então. Obrigada Obrigado, pela doutora. presença. Agradeço todo mundo a ter participado. Agradeço o doutor. Agradeço, eu não sei o nome da sua esposa, porque eu só sei negócios com estilo. Adriana. 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 Obrigada por ter participado. Eu gosto demais do seu perfil. Eu realmente sigo, ela sabe, porque eu converso com ela e quero continuar. E eu espero que vocês divulguem. Isso me ajuda muito, porque o Instagram, ele realmente entende por algoritmo e ele, entendendo que essa live foi importante, ele acaba entregando mais o conteúdo, aparecendo no perfil das pessoas e ajuda ao conhecimento, porque é isso que eu estou trazendo para as pessoas. Eu não tenho ganho aqui, eu não tenho recebido clientes, é só os meus clientes mesmo que dão de boca, mas eu acho que está sendo tão legal, tão esclarecedor e tão bom para todo mundo, né? Que tá me realizando esse trabalho. Então, eu agradeço, doutor, por me ajudar nessa realização que é tão importante para mim. Eu que agradeço. Tá bom? Boa noite. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau. A Frank Silveira. Assista a live gravada. Tchau, tchau, gente. Tchau.